Olá família, irmãos e irmãs, mais uma vez aqui neste 13º domingo do tempo comum, para juntos meditarmos a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo, ilumina cada um de nós nesse momento. Descei, Espírito de Deus, os teus dons sobre nós, para que assim possamos enxergar a tua mensagem e sair por todo o mundo a anunciar o Evangelho da vida que nos liberta, que nos salva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, as leituras que nos são propostas para este dia de domingo nos traz a temática de que o nosso Deus é o Deus da vida. A primeira leitura é tirada do livro de Sabedoria, capítulo 1, versículo de 13 a 15 e capítulo 2, versículo de 23 a 24, nos diz o seguinte: Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. A morte existe por consequência do pecado, da nossa desobediência. O mal que nos seduz a cada dia, a cada momento da nossa vida para nos desviar do caminho da vida. O nosso Deus é o Deus da vida, é o Deus que liberta, que nos quer ver viver felizes e tranquilos, em paz conosco mesmo. Ainda que morramos no pecado, o Senhor nos dá a chance de voltarmos à vida. Ele nos quer trazer para a vida. Nos quer todos vivos. Ainda que morremos no Espírito, o Senhor nos salva. Ainda que morramos em matéria, o Senhor nos restitui a vida do Espírito. Cremos na vida eterna. Ainda que morramos, temos a graça da vida eterna se nós cremos e vivemos a lei de Deus. Assim nos vai mostrar o Evangelho de hoje, que é tirado de Marcos, capítulo 5, de 21 a 23. Uma mulher que há muito tempo sofre com uma doença incurável. Depois de procurar vários médicos, passar por vários médicos e sem sucesso gastar todo o seu dinheiro investindo na sua saúde, em busca da cura, decide apostar em Jesus. Desafia a lei, quebra os protocolos da lei e aposta tudo em Jesus. No meio da multidão apertada, ela então toca a veste de Jesus para que ninguém o perceba. Jesus sente que foi tocado e procura por quem o tocou. E a mulher então se revela porque Jesus já sabe quem foi. E Jesus então diz: Filha, tu estás curada. Por meio de vossa fé estás curada. E Jesus restitui-lhe a saúde do corpo, a saúde do espírito e reentrega esta mulher na sociedade, a qual era excluída do matrimônio, era excluída de constituir família. Jesus a liberta de todas essas amarras e lhes restitui a dignidade de pessoa humana. Agora, liberta do mal que a aprisionava, pode viver tranquilo em sociedade e conviver na comunidade, na integração com todos. Outro exemplo também que nos é mostrado no Evangelho é a cura da filha de Jairo. Já estava no fim, acometida de uma doença que já a tirava a vida, encaminhando para a morte. Jairo recorre a Jesus com toda a sua fé, pedindo para que a salvasse. Jesus, ocupado com a mulher,
demora a chegar. Então, quando chega na casa de Jairo, a menina já está morta. Para nós, a menina está morta. Para aqueles da família, a menina já estava morta. Mas Jesus lhe diz, ela está apenas dormindo um sono profundo. E Jesus a acorda, restitui-lhe a vida, ressuscita esta menina. Podemos ver, irmãos, que nada é impossível para aqueles que têm fé. Quantas vezes nós também já nos vimos em situações semelhantes ou igual a estes dois exemplos do Evangelho? Quantas vezes nós já nos encontramos mortos no espírito? Porque o pecado destruiu a nossa espiritualidade, o nosso espírito. E vivemos fechados, aprisionados, mortos, longe da vida, longe de Deus. E aí, em meio a tudo isso, nós nos encontramos também com medo de voltar para casa, com medo de voltar para Jesus, revelar aquilo que cometemos e nos arrependermos, de coração arrependidos, voltarmos para a vida. Não tenhamos medos, irmãos, porque o Senhor conhece os nossos segredos e Ele, vendo que estamos arrependidos, Ele nos liberta, Ele nos perdoa, Ele nos salva e Ele nos integra na vida da comunidade e da sociedade. Deus, nosso Deus, em Jesus é o Deus da justiça. Nos devolve a vida, nos liberta de todo o mal. O mal não tem poder sobre o Senhor. Deus tem poder sobre tudo. Então, ainda que venha a morte, nada está acabado. Não está perdido com esse ponto final. A nossa vida não termina com um ponto final. Porque Jesus nos dá a chance de voltarmos para Ele e Ele nos liberta e nos salva. Quantas vezes, irmãos, nós já estivemos mortos dos nossos apegos, das coisas deste mundo, mortos no espírito, afastados de Deus. A morte aqui tem essa simbologia. Não é somente a morte do corpo, mas é a morte do espírito, nosso espírito, que nos deixa desesperançados, que nos deixa muitas vezes entristecidos e sem forças para continuar a tocar em frente à vida. Não desistamos de acreditar, de crer em Jesus. Só Ele é o remédio para o espírito. As doenças do espírito são curadas com a fé. Vejamos o exemplo da mulher hemorrágica e desta filha de Jairo. Com um pouco de fé, podemos ser livres de todo o mal. Do mal do espírito, do mal do corpo. Irmãos, nós vivemos num tempo em que somos afetados por este mal, por esta doença. Podemos ser curados com a fé em Jesus e com um pouco de paciência, o Senhor agirá na sua hora. Não tenhamos uma fé mágica. A nossa fé em Jesus não é uma fé de mágica. Não é uma fé que gasta todo o dinheiro, disse o Papa Francisco hoje na oração do Ângelo, na Praça de São Pedro, que não gastemos toda a nossa vida, nosso tempo e nosso dinheiro procurando uma cura mágica, procurando os gurus que curam as doenças e nós não saímos curados. Não é a solução. A solução é procurar a Jesus. Não nos acomodemos, irmãos.
É difícil e doloroso o caminho de volta para Deus, mas podemos voltar se temos fé. Podemos ser curados em nossas enfermidades se temos fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, disse Jesus. A nossa fé nos salva. O Senhor não nega a sua ajuda, não nega a vida para aqueles que o procuram. Precisamos dar o primeiro passo, se queremos, para o que queremos. O Senhor não nos obriga a querer uma coisa que nós não queremos. Aqueles que procuram a Deus serão libertos. Aqueles que se excluem desse caminho ficarão presos no seu próprio egoísmo, nos seus próprios erros, na sua própria enfermidade. Só o Senhor tem poder de nos libertar. Procuremos. São Paulo, na segunda leitura, nos dando continuidade a essa temática da vida, ele nos diz: o Senhor nos conduz a uma fé por meio da partilha, né? O Senhor nos fala que o dom da vida está na partilha igualitária dos bens que Ele nos dá. E São Paulo ainda fala: como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo, e a caridade de que vos demos exemplo, assim também procurai ser abundantes nesta obra de generosidade. Quanto mais temos, irmãos, mais devemos repartir. Assim, aliviaremos a dor de tantos irmãos que sofrem a fome, a falta de moradia, o desemprego. E nós também vivemos assistidos. Quanto mais partilhamos, mais temos. São Paulo vai dizer no final. Fiquemos com esta reflexão como uma oração, como a nossa oração neste momento final da nossa meditação. Fiquem, o que eles têm em abundância venha suprir a vossa carência. Assim a igualdade, como está escrito: quem recolheu muito não teve de sobra, e quem recolheu pouco não teve falta. Fiquemos com essa reflexão de Paulo. Procuremos refletir em nossa vida o que esta palavra quer de nós. Entreguemos na mão de Deus todos os nossos irmãos ainda perdidos na fé, que ainda não encontraram ao Senhor um caminho para resolver o sofrimento da sua vida, o sofrimento do clamor por ter perdido alguém, o sofrimento de uma enfermidade incurável. Procuremos a Jesus. Ele é o alívio para toda a nossa dor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.